Continuando, galera, nossa aula. Após a Revolução Francesa de 1789, foi elaborada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que garantia os direitos referentes à liberdade, à propriedade, à segurança, à resistência e à opressão. Ressalta o princípio da legalidade, o da igualdade de todos perante a lei, bem como a soberania popular. Valoriza-se também a dignidade da pessoa humana. Século XX, pessoal. A partir do século XX, temos as proteções dos direitos, inclusive coletivos, nas constituições de vários países. A primeira nesse sentido foi a mexicana de 1917. Tratava da função social da propriedade, veja, da proteção dos trabalhadores, Constituição Mexicana de 1917 no século XX. No mesmo sentido, caminhou a Constituição de Weimar de 1919 na Alemanha, inclusive com a previsão de direitos previdenciários. Gerações de direitos humanos, pessoal. Na atualidade, os doutrinadores mais requeridos em concursos públicos classificam os direitos vinculados aos seres humanos na terceira geração, pessoal. Terceira geração. Cada geração foi associada ao lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Há, porém, quem defenda existir até uma sexta geração de direitos humanos. Saibam até a terceira, que é aí interessante, pessoal. Cumpre destacar que trata-se de uma divisão meramente acadêmica, galera, pois os direitos dos seres humanos não devem ser divididos em gerações ou dimensões estanques. Como vimos no primeiro bloco, são frutos de uma evolução histórica. Tais gerações retratam apenas a valorização de determinados direitos em momentos históricos distintos. Os direitos de primeira geração são aqueles direitos e garantias individuais e políticos clássicos, pessoal. Tem no indivíduo o centro da proteção, liberdades públicas como vida, liberdade, expressão e locomoção, tudo bem? Representam um limite na atuação estatal, ou seja, não mate, não prenda, entre outras atividades constritivas. Os direitos de primeira geração têm origem nas revoluções liberais, galera, tais como Carta Magna de 1215, Habeas Corpus Act 1679, Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, entre outros. São prestações negativas nas quais o Estado deve proteger a esfera de autonomia dos indivíduos. São chamados direitos civis e políticos. Esses direitos de primeira geração estão previstos no artigo 5º da Constituição Federal de 88. Vida, liberdade, entre outros, tá? São excelentes exemplos da exteriorização da primeira dimensão ou geração. Segunda geração, direitos sociais, econômicos e culturais, valorizam grupos de indivíduos, tais como trabalhadores, aposentados, direito ao trabalho, seguro social, a subsistência, amparo à doença, à velhice, entre outros. É um direito de fazer do Estado, não de abstenção. Espera-se uma ação positiva por parte do Estado a fim de viabilizar tais direitos, entre eles alcançar uma igualdade social. A efetivação dos direitos de segunda geração, pessoal, ou dimensão, é realizada de modo progressivo pelo Estado. Porém, nada se impede que se proponha uma demanda no Poder Judiciário para que, num caso concreto, tais direitos sejam implementados de imediato. Por exemplo, a matrícula de um aluno em um estado público, a construção de uma creche, fornecimento de remédios para pessoas doentes, construção de hospitais, entre outros.
É conhecido como chamado ativismo judicial ou neoconstitucionalismo, que visa combater uma inação estatal. Direitos fundamentais ou terceira geração são direitos de fraternidade e solidariedade que têm como objetivo abranger a paz universal, um meio ambiente equilibrado, indeterminado e indeterminável de pessoas. São enfatizados após a Segunda Guerra Mundial, já falamos, principalmente com a criação da Organização das Nações Unidas e a internalização dos direitos humanos. André Ramos de Tavares afirma que os direitos de terceira geração são aqueles que se caracterizam pela sua titularidade coletiva ou difusa, como o direito do consumidor, o direito ambiental, entre outros. Também costumam ser denominados como direitos de solidariedade ou fraternidade. E aqui nós temos uma tabela, resumindo, todos os direitos e as gerações, primeira, segunda, terceira, a quarta geração, que tem como objetivo o futuro dos indivíduos, a quinta geração, o futuro também, e a sexta também. Leia com calma, pessoal, todas essas gerações que nós acabamos de falar, tudo bem? Não deixem de ler com calma esse resumo. Direitos humanos na Constituição Federal, a Constituição Brasileira e os Tratados Internacionais de Direitos Humanos. No que diz respeito aos direitos humanos na Constituição Federal de 88, estabelece diversos artigos, dos quais devem ser destacados. Inciso 3º do artigo 1º determina expressamente que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Do mnemônico, Soci diva plu. Nós sabemos que a dignidade da pessoa humana é um fundamento. A dignidade da pessoa humana é o núcleo básico e formador de um ordenamento jurídico como critério e parâmetro de valorização para se orientar à compreensão do sistema constitucional consagrado em 1988. Destaca-se a presunção de inocência, pessoal, que é prevista no artigo 5º da Constituição Federal e que não deixa de estar vinculada à dignidade da pessoa humana, tá? Está de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos também. O artigo 3º prevê, entre os objetivos fundamentais do país, construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de discriminação. Também bastante importante aí da Constituição Federal. Artigo 4º. Princípios que devem ser adotados pelo Brasil nas relações internacionais. Prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção em países entre estados, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. A prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais, ela foi essencial para a ratificação dos tratados internacionais sobre os direitos humanos do Brasil. O artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, sendo elencadas dezenas de incisos aí para garantir esses direitos. No inciso 3º do artigo 5º, afirma-se que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou desagradante. Veja, esse inciso é reprodução exata do artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tudo bem? E do artigo 7º
do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e também do artigo 5º, parágrafo 2º da Convenção Americana de Direitos Humanos. O parágrafo 1º do artigo 5º determina que as normas definidoras de direitos e garantias têm aplicação imediata, não dependem de nada para aí entrar em vigor. O parágrafo 2º do artigo 5º afirma que os direitos e garantias nelas expressos não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou de tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Inclui, pois, entre os direitos protegidos pela Constituição Federal, os direitos determinados nos tratados internacionais dos quais o Brasil seja signatário. Veja, aqui um detalhe muito importante. Antes da emenda constitucional 45 de 2004, alguns doutrinadores já tinham entendimento de que a Constituição atribuía aos direitos internacionais uma hierarquia especial e diferenciada, qual seja a de norma constitucional. Após a emenda 45 de 2004, houve a inclusão expressa do parágrafo 3º ao artigo 5º da Constituição Federal, onde se lê: os tratados e convenções internacionais de direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, no Senado e na Câmara Federal, em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Não se esqueçam disso aqui, porque é fundamental. Sobre o tema de direitos humanos e fundamentais, também é muito importante a leitura dos demais artigos do título 2 da Constituição Federal, dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos e garantias individuais coletivos, dos direitos sociais, da nacionalidade, dos direitos políticos e dos partidos políticos, bem como do título 8º, da ordem social, da segurança social, da educação, da cultura, do desporto, da ciência, tecnologia e inovação, da comunicação, do meio ambiente, da família. São aqueles artigos, pessoal, lá do 195 em diante da Constituição Federal. Tudo bem? Incorporação de normas internacionais gerais de direitos humanos e do direito interno brasileiro. A incorporação de normas internacionais ao direito interno de um país não é apenas um procedimento externo, pessoal, internacional. É necessário que haja o procedimento externo e o procedimento interno. O Executivo sempre exerceu ao longo das histórias dos Estados papel central nesse processo, sendo atualmente, porém, afastada sua atuação exclusiva. Dessa forma, aqui que se consegue uma democratização com a conjugação da vontade do Executivo mais do Legislativo. A Constituição Federal de 88, ela tem previsão no seu texto constitucional a respeito disso. Artigo 84. Compete privativamente ao Presidente da República, inciso 8, celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Artigo 49. É de competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Veja, o presidente ele vai celebrar, mas fica sujeito ao referendo do Congresso Nacional. Tudo bem? Etapas. Nós temos negociações iniciais ou preliminares. Depois, assinatura pelo Executivo. Depois,
aprovação do Congresso Nacional por meio de um decreto legislativo. Não se esqueçam. Depois, a promulgação por meio do decreto do Presidente da República, publicado no Diário Oficial da União. Isso aqui vocês precisam ter em mente. Tudo bem? Aprovados pelo rito especial do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Esses têm status de emenda constitucional, né? Veja, alguns exemplos já que foram aprovados. Decreto Legislativo 261 de 2015 aprova o Tratado de Marrakech para facilitar o acesso às obras publicadas a pessoas cegas, com deficiência visual ou outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso. Tudo bem? Segundo, Decreto 9522 de 2008 promulga o Tratado de Marrakech para facilitar o acesso a essas obras publicadas com pessoas cegas. Decreto Legislativo de 9/7 de 2008 aprova o texto da Convenção sobre os Direitos com Pessoas de Deficiência em seu protocolo facultativo de Nova York. Em 2007, Decreto 6949 promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo assinados em Nova York. Posição hierárquica das normas internacionais em geral e os tratados de direitos humanos no ordenamento interno jurídico. Posições doutrinárias, pessoal. Após 2004, com a Emenda Constitucional 45 de 2004 e, consequentemente, com a inserção do parágrafo 3º, pode-se descortinar as seguintes correntes sobre os tratados de direitos internacionais sobre os direitos humanos aprovados anteriormente ou posteriormente pelo rito de aprovação de uma lei ordinária, ou seja, por maioria simples. Esses tratados, aprovados por um quórum de lei ordinária, reconhece-se a eles a natureza supraconstitucional dos tratados e convenções sobre direitos humanos. Reconhece o caráter constitucional dos tratados e convenções sobre direitos humanos, tá? Reconhece o status de legislação ordinária dos tratados e convenções sobre direitos humanos. Para o STF, que é a posição importante, nós temos o reconhecimento do status de supralegalidade dos tratados e convenções sobre direitos humanos. Tudo bem? O STF já reconheceu essa supralegalidade da Convenção Americana dos Direitos Humanos, também chamada de Pacto São José da Costa Rica. Direitos humanos e responsabilidade estatal, pessoal. As sentenças proferidas pelos tribunais internacionais, elas não são consideradas estrangeiras. Elas, de certa forma, dispensável, portanto, que sejam homologadas pelo judiciário brasileiro. Não são decisões de outros estados, tudo bem? Guardem essa informação. As sentenças, de acordo com Grande Mazzuoli, as sentenças proferidas pela Corte Interamericana, assim como as sentenças de tribunais internacionais, são sentenças internacionais, não estrangeiras. Tal entendimento significa que não necessitam passar por um procedimento homologatório das sentenças estrangeiras previstas pela legislação nacional. Política Nacional de Direitos Humanos. A Política Nacional de Direitos Humanos são responsáveis pelo desenvolvimento de determinadas políticas públicas para a afirmação dos direitos humanos na sociedade brasileira. Nos Programas Nacionais de Direitos Humanos, os PNDHs, que são uma referência central para determinado assunto. Aí nós temos aqui
Programas Nacionais de Direitos Humanos, tá? Origem, da onde vieram esses programas nacionais? Os Programas Nacionais de Direitos Humanos originam-se na Declaração e no Programa de Ação da Conferência Mundial de Viena, 93, aliás, na ONU. Declaram a competência administrativa dos entes em matéria de políticas públicas de implementação de direitos humanos. Veja, artigo 23 da Constituição Federal. É comum a todos os entes a competência administrativa em matérias de políticas públicas de implementação de direitos humanos. Tudo bem? Dessa forma, é possível a elaboração de programas de direitos humanos no plano federal, no plano estadual e no plano municipal. O Plano Nacional de Direitos Humanos possui uma força vinculante? Sim ou não? Em si, ele não possui, tratando-se de mero decreto presidencial. No entanto, ele serve de orientação e referencial às ações de todos os demais poderes. É um decreto presidencial decorrente do artigo 84, inciso 6º, a linha A da Constituição Federal. Principais instrumentos da Política Nacional de Direitos Humanos. Temos o PNDH 1, 2 e 3. No 1 de 96, pedia-se a garantia da proteção dos direitos civis com enfoque na impunidade e na violência policial. Na 2 de 2002, o enfoque era nos direitos humanos, sociais e culturais. No 3 de 2009, estruturou-se em 6 eixos orientadores, 25 diretrizes, 82 objetivos estratégicos e etc. Tá. É mais abrangente do que o 2 e que o 1, o 3, tudo bem? Flávia Piovesan destaca que o PNDH 3 nasce com o objetivo de atualizar e ampliar o programa anterior. A abrangência desse programa é reflexo da abrangência que os direitos humanos assumem desde a Declaração Universal de 1948, a reunir em um só documento todos os direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais, sob o prisma da universalidade e da indivisibilidade. Eixos orientadores do PNH 3: intervenção democrática entre os Estados e a sociedade civil, desenvolvimento dos direitos humanos, universalidade de direitos em um contexto de desigualdade, segurança pública, acesso à justiça, combate à violência, educação e cultura e direitos humanos, e 6, direito à memória e à verdade. Terminamos aqui, pessoal, a nossa disciplina de direitos humanos. Com isso, com a nossa aulinha aqui, vocês vão conseguir fazer aí uma boa prova, eu tenho certeza disso, tudo bem? Retornamos para falar da legislação específica da PCDF. Um grande abraço aí e até a próxima, pessoal.